a Deus por esta igreja e por cada irmão que se preocupa e se interessa uns pelos outros em serviço e oração. Colossenses capítulo 3, no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. No último estudo já nos referimos a eleitos, os escolhidos, a vestimenta de santos e amados. Referência a Jesus, de Mateus capítulo 12, verso 28. Agora aqui cabe uma pergunta referente a nós. Que imagem que nós estamos passando para os outros? O que as pessoas estão vendo em nossas vidas? Que mensagem estamos refletindo, transmitindo aos outros? É exatamente este o ponto e a preocupação do apóstolo Paulo aqui, neste momento da carta, um lado mais prático da doutrina aplicada nos primeiros capítulos. A nova vida cristã, a nova vida com Cristo, ela não é só feita de coisas que deixamos de fazer porque é errado. Os despojos, o tirar de coisas e vícios que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Não é simplesmente deixar de beber, fumar, fazer coisas erradas, roubar, adulterar e outros pecados que vai nos tornar cristão. Sem você se revestir da nova pessoa de Cristo na sua vida, não adianta nada estas abstinências. Você precisa, portanto, revestir-se da pessoa de Cristo, a nova vida em Cristo Jesus. Paulo fala dessa nova vida com Cristo como um revestimento. E preste atenção que esse revestimento tem algo muito além do que uma simples aparência quando você veste uma roupa nova. Simplesmente você cobre o corpo e você se apresenta à sociedade. Mas aqui o apóstolo está falando de uma palavra que está querendo dizer algo que começa no interior e que vai se refletir no exterior. Diferente de roupa que se cobre qualquer corpo por fora, o revestimento em Cristo aqui é importante. Ele é feito com ações. O revestimento da pessoa de Cristo é feito com ações. E estas ações são resultados de virtudes interiores que vão ser manifestas exteriormente. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 7 e 8, fala do novo que vem com revestimenta. O verso 8, para sermos mais objetivos, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Existe uma outra passagem em Mateus 22, no verso 12, onde Jesus conta uma parábola de um nobre que tem uma grande festa, um grande banquete, e os convidados não compareceram. Por último, os seus servos são conclamados a convidar e a buscar qualquer pessoa que estava na cidade, fora da cidade, para participar do banquete. Em Mateus 22, no verso 12, Jesus, o Senhor, ele narra o episódio onde que o rei olhou e viu que naquela boda, naquela festa, havia uma pessoa que não estava com trajes adequados. Diferente de Apocalipse 19, 8, em Mateus fala da veste de justiça, a justificação na salvação. É uma roupagem interior de crer na obra do Senhor. O que acontece na parábola de Mateus 22 é que aquela pessoa não é uma pessoa que simplesmente penetrou na festa por curiosidade ou entrou furtivamente. Ele simplesmente rejeitou as vestes do rei. Ele simplesmente ignorou o presente, o gesto gracioso
daquele rei, achando que com seus próprios méritos, suas obras, seu intelecto e etc., ele pudesse entrar e participar. Portanto, nós temos que pensar muito sobre esta figura do vestir-se. As instruções de Paulo aqui, elas são categóricas, elas são diretas, porque o nosso comportamento exterior, ele tem que refletir as virtudes interiores que o apóstolo está incentivando a cada crente, a cada irmão desta igreja em Colosso e de nós também, para refletir aquilo que vai dentro do nosso coração. O vestir-se, se formos procurar o significado próprio da palavra, ela vem de vestir-se com traje próprio, adequado, conforme o regimento, conforme as ordenanças, conforme aquilo estabelecido. Temos, portanto, que ter uma vestimenta adequada com a nossa nova posição agora em Cristo Jesus, embora a nossa condição ainda seja essa de andarmos para chegarmos ao céu. Falando um pouco mais sobre estas mudanças internas que o apóstolo conclama a igreja a participar, vamos ver cada peça deste revestimento. Para ilustrar, podemos trazer um caso que pode nos ajudar melhor do que falar termos técnicos da palavra e do seu significado. Hoje em dia nós olhamos os automóveis nas ruas que têm um brilho mais forte, que tem uma cor mais vibrante, diferente dos automóveis de 20, 30 anos atrás, quando a cor ficava de alguns meses depois mais opaca, o brilho ia diminuindo e ferrugens apareciam. E aquele aspecto começava a perder todo o brilho e toda a beleza. O que nós sabemos que, hoje em dia, com alta tecnologia, os carros são preparados de modo diferente para que receba uma camada de tinta brilhosa, bonita, vistosa. E para isso, precisa ser revestido de primer. Uma pintura base, primária, para uniformizar a superfície do objeto, da lata, no caso do carro. E assim, esse primer, esse revestimento, vai absorver melhor a tinta, protegendo e assim realçando a beleza da cor escolhida e também dando um melhor brilho duradouro. É uma ilustração limitada, mas isso responde algumas questões porque algumas pessoas estão na igreja de forma mais aparente, com toda boa vontade, e depois de 2, 3 anos, parece que perderam a vontade, perderam o brilho, perderam a vitalidade de andar no caminho da fé, exatamente porque não se revestiram do modo como o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Este revestimento começa no interior. Não adianta nós vestirmos uma capa e achar que agora eu faço boas obras, eu dou atenção aos irmãos, eu frequento a igreja, que isso seria uma vida cristã. O versículo aqui destaca algumas peças e nós vamos ser introdutórios nestes passos. Entranhas de misericórdia. Hoje nós falamos muito do coração, sentimos do coração, mas naquela época bíblica, no Médio Oriente, as entranhas é que transmitiam o sentimento. E aqui a palavra quer mostrar a ternura que nós devemos demonstrar no nosso comportamento, nas nossas ações e atitudes. São sentimentos compassivos. Veja que é uma graça que está interior e deve ser manifesta. Um exemplo típico é Judas Iscariote. Ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu ensinos fantásticos do Senhor Jesus,
mas mesmo assim, perdeu a ternura, perdeu a sensibilidade, foi se endurecendo, foi sendo indiferente cada vez mais, o levando então a trair ao Senhor Jesus. Benignidade, bondade, é a graça agora demonstrada. Aquilo que estava no interior agora vem se demonstrar. Um exemplo para enxergarmos essa benignidade está em Marcos, no primeiro capítulo, no verso 41, quando um leproso atravessa o caminho do Senhor Jesus. E veja que o Senhor Jesus, movido de grande compaixão, aqui está, as entranhas de misericórdia do Senhor, estendeu a mão e o tocou. Aqui está o primeiro passo do Senhor. Sentir a dor, sentir a compaixão, sentir a fragilidade do outro para atendê-lo, para abraçá-lo, para tocá-lo. Humildade. A palavra humildade é o oposto de orgulhoso. É alguém que depende de Deus, pois sabe da sua limitação. Humildade aparece aqui em Colossenses, no capítulo 2, no verso 18 e no verso 23. E as duas ocasiões, ela está retratando uma humildade falsa, nada sincera. E isso mostra como é perigoso. As pessoas podem fingir uma aparência, mas se não tiver o revestimento interior, logo vai perder o brilho e vai perder a vitalidade. O Senhor Jesus falou de si mesmo como sendo humilde e manso. E Paulo, em Filipenses 2, no verso 3, também fala da pessoa do Senhor Jesus como humilde. Portanto, significa uma disposição compassiva. E ainda temos a mansidão. Mansidão é tratar e controlar o poder. Controlar tudo aquilo que nossos impulsos, ter equilíbrio. Exatamente o que ensina o texto. Números 12, livro de Números, capítulo 12, no verso 3, fala de Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Sua mansidão foi demonstrada através de provações no deserto. E ele soube controlar, ou deixar que o Senhor vinha controlar a vida dele. E assim estava tudo diante do Senhor. E a longanimidade, aquela paciência constante, que Hebreus 6,12 ou mesmo Tiago 5,10 trata como, ou traduz melhor, como paciência. Mas essas virtudes, nós podemos ver estas peças de vestimenta que Paulo destaca em Gálatas 5, verso 16 em diante, quando fala do fruto do Espírito. Portanto, essa não é uma ação sua de boa vontade, mas é a ação de Deus produzindo cada passo, cada característica delas. Essas são as ações que o Espírito de Deus quer produzir na nossa vida. Energia que Deus quer nos dar para termos ações que lhe agradem. Que o Senhor nos abençoe. Amém. É bom estarmos de volta ao nosso estudo. Antes de prosseguir, gostaria de mandar em primeiro lugar um abraço para todos. E em segundo lugar, gostava de dizer a todos que não nos podemos esquecer, especialmente daqueles que são mais velhos, e dentro destes, especialmente aqueles, graças a Deus que não são muitos, mas são muito importantes, que não têm acesso a esta tecnologia e que, portanto, não podem ter acesso a estes estudos bíblicos, não podem ter acesso às mensagens que temos colocado na internet, nem têm possibilidade de poder estar nas reuniões online que nós temos realizado. Estes irmãos devem ser objeto especial do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa visitação, de lhe fazermos um telefonema, e para que eles sintam o calor do nosso amor e o calor do amor de Deus. Não nos esqueçamos, pois, deles e que nas nossas orações eles possam estar sempre na nossa lista. Vamos então prosseguir o nosso estudo em Colossenses no capítulo 3 e no versículo 12. E começaria
por ler o versículo 12, mais uma vez, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Após a brilhante exposição e ilustração que o nosso irmão Alberto acabou de fazer há bocado, que nos leva a compreender tão melhor o texto que está aqui diante de nós, meditemos agora um pouco mais neste novo vestuário que na prática deve revestir o novo homem que agora está em nós. E comecemos então por esta peça de vestuário que nos deve revestir, que o apóstolo chama entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia significa ter coração ou sentimentos ternos de compaixão para com os outros. A palavra grega traz em si uma carga de ternura, mas a ideia das entranhas é que vem do fundo, bem do interior do nosso ser. As entranhas significam bem do fundo do nosso ser, que não estão à superfície, ou seja, existem sempre, permanentemente. Significa revelar algo não apenas num momento ou dois, mas permanentemente, porque vem do interior, bem do fundo, onde o filão é profundo e, portanto, os recursos são abundantes, e, por conseguinte, se trata de uma provisão abundante, contínua. Notemos este princípio estabelecido no Salmo 62 e no versículo 4. Lemos assim: eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Agora notem, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Cá está um exemplo de uma coisa de cosmética em que se procura mascarar uma situação, tentando dizer uma coisa com a boca, quando a realidade interior é outra completamente diferente. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ora, não é isto que acontece quando nós temos entranhas de misericórdia. Aí o que a boca diz está no interior, no coração. Temos aqui um exemplo de como é possível, portanto, fazer o que se chama de operação de charme, momentânea, que não é permanente, porque o que está no interior, no fundo, é outra coisa contrária, que acaba sempre por vir à superfície, como vemos neste salmo. Neste caso, acaba por vir ao de cima maldição. Na passagem que nós estudamos, acaba por vir ao de cima bênção, entranhas de misericórdia. O princípio, portanto, é este. Este é o princípio que está estabelecido quer para o bem, quer para o mal. Entranhas de misericórdia é manifestação de misericórdia contínua, porque esta qualidade é uma característica de Deus. Porque as misericórdias são de Deus. É em Deus que podemos ter esta virtude. Nunca nós podemos ter esta virtude em nós mesmos. E foi assim que, por exemplo, Zacarias cantou. E ele, no seu cântico, em Lucas 1,78, lemos que pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, cantava ele. E ele fala nas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Isto faz-nos lembrar Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, onde nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Notem, as misericórdias do Senhor. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Notemos que as misericórdias do Senhor não têm fim, são permanentes. Cá está a ideia. A versão King James, a versão inglesa, conhecida como King James, tem ambas as palavras no plural. Entranhas, plural, e misericórdias, plural. Eles dizem entranhas de misericórdias. São as misericórdias do Senhor que nós lemos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Fala de manifestações contínuas. Isto não é normal no ser humano, como as Escrituras revelam, por exemplo, em Samuel, no capítulo 24, versículo 14, onde nós lemos: então disse David a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas, notem bem, eu gosto desta expressão, muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. O homem, por natureza, não é misericordioso, como nós vemos nesta passagem. As misericórdias do Senhor são diferentes. E quando Paulo fala nas entranhas de misericórdia que devemos ter, são as misericórdias do Senhor que temos que ter. Quando nutrimos esta virtude, ela não nos afeta apenas a nós. E é tão importante afetar-nos a nós. Mas o que é maravilhoso é que se nós tivermos esta virtude em nós, nós não apenas somos abençoados, como isto vai afetar também os outros. Note-se, por exemplo, o que nós lemos em Filémon,
Perdão, no capítulo 1, que é um só capítulo que tem Filémon, e no versículo 7. Diz Paulo assim a Filémon: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas ou reanimadas. Nós podemos ajudar os outros nesta virtude, estão a ver? Neste caso concreto, as entranhas dos santos foram recriadas, há outra versão que diz reanimadas, por Filémon. Por ti, diz o apóstolo Paulo. É maravilhoso nós vermos que por nós, através de nós, pode haver bênção para os outros e as entranhas dos santos serem recriadas ou reanimadas. E no versículo 20, mais abaixo, ele diz: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Como vemos, nós podemos afetar os outros, incluindo gigantes da fé, como era o caso do apóstolo Paulo. Porque ele disse a Filémon também que se regozijava muito no Senhor acerca dele e disse-lhe: recreia também as minhas entranhas. De facto, os Filémonos podem recriar as entranhas dos Paulos e não apenas as entranhas dos Paulos poderem ser uma bênção para recriar as entranhas dos santos. Quem é que realmente pode ser assim? Só Cristo. Ele, de facto, é que tem esta virtude. Se deixarmos de viver nós próprios e deixarmos que Cristo vive em nós, vamos ser assim. Paulo não disse que Cristo vivia nele. Em Gálatas 2:10 ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não admira nós lermos o que ele escreve aos Filipenses. E o que é que ele escreve aos Filipenses? Paulo diz ter pelos Filipenses saudades de todos vós, a entranhável afeição de Jesus Cristo. Reparem, ele tinha saudades de todos eles, a entranhável afeição de Jesus Cristo. De facto, tudo o que é entranhável, como as misericórdias, podemos ter em nós se Cristo viver em nós. Algumas versões traduzem misericórdia por compaixão, que é sinónimo. Também significa ter pena do sofrimento dos outros. Significa sofrer com eles, porque compaixão significa sofrer com. E é muito importante, quando vemos os outros sofrerem, nós estarmos ao lado deles e sofrermos com eles. Isto é revelar misericórdia, também é revelar compaixão. Que o Senhor nos dê esta sensibilidade em relação aos outros. Mas também significa não dar aos outros o que eles merecem. E aqui a carga de misericórdia é a carga mais forte. O que os irmãos de José no Egito mereciam de José depois de lhe terem feito tanto mal? O que é que achas? Não achas que eles mereciam ser bem castigados depois do mal que lhe fizeram? E como é que reagiu José? Reagiu com entranhas de misericórdia. O que nós lemos no livro de Gênesis é isto, no capítulo 43, versículo 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Outras versões dizem: o seu íntimo moveu-se. O que é que está no nosso íntimo? Que seja o Senhor com todas as suas virtudes. É esta a minha oração. Depois temos a benignidade. Outra peça do vestuário importante, que é uma atitude de afeição, de boa vontade. O Senhor Jesus diz em Lucas 6,35 que Deus é benigno, até para com os ingratos e maus. Ele afirmou isto quando ele disse: amai, pois, a vossos inimigos. Fazer bem é muito importante que nós saibamos, abre portas. Alguém disse um dia de um pregador: comecei a amá-lo, não como um pregador da verdade, mas como uma pessoa bondosa. De facto, sermos bons e revelarmos bondade, sermos benignos e revelarmos benignidade, abre portas inimagináveis que pensávamos estar sempre fechadas. Sim, abre portas. Quantas portas de bondade, quantas portas os atos de bondade têm aberto ao longo do tempo. A benignidade é uma disposição graciosa. Alguém foi muito maltratado por outrem, causando-lhe muito dano, procurando arruinar a sua reputação. E a pessoa que era visada com esse mal reagiu assim: eu determinei no meu coração manifestar amor e bondade para com essa pessoa, com todas as minhas forças e com tudo o que tenho. E fê-lo. Bondade é isto. E graças a Deus pelos exemplos, não temos muitos, mas temos alguns, de pessoas que têm revelado esta benignidade. David revelou benignidade em relação a Mefibosete.
Como nós sabemos, Saul desprezou David e procurou matá-lo várias vezes, mas David nunca retaliou, nem se vingou, e até teve por melhor amigo, note-se bem, o filho de Saul, Jonatas. Depois da morte de ambos, quando Saul e Jonatas morreram, nós lemos assim no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, e disse David: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Curioso. Ele sempre fez bem e continuava a querer fazer bem a quem tanto mal lhe fez àquela geração. Isto é benignidade, querer fazer bem sempre. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? E reparem que a beneficência é de Deus, mais uma vez. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado ambos os pés. E disse-lhe David: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tudo contínuo comerás pão à minha mesa. Isto, de facto, é benignidade, isto é fazer bem. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Isto foi verdadeira benignidade em ação. A Bíblia também nos diz em Efésios 4:32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos fazer sempre bem, sem olhar a quem? Depois temos outra peça de vestuário muito importante, que é a humildade. A humildade é pensarmos pobremente de nós. A humildade nunca foi apreciada, tanto naquele tempo como agora. Os gregos e romanos não tinham palavra para humildade. O próprio conceito era tão estranho e repulsivo para a sua maneira de pensar, que era tão orgulhosa, que eles não tinham um termo para a descrever. Quando, durante os primeiros séculos do cristianismo, os escritores pagãos tomaram emprestado o termo grego, que eu nem vou pronunciar porque é uma palavra complicada, que foi usado pelos cristãos, usaram-no sempre de forma depreciativa, especialmente para com os cristãos, porque para eles a humildade era uma fraqueza lamentável. Eles olhavam para a humildade como fraqueza, quando de facto nós podemos olhar com os olhos de Deus para a humildade como uma força tremenda. O cristianismo elevou este termo, a humildade, à virtude suprema, fornecendo o antídoto definitivo para o amor próprio que envenena todos os relacionamentos. É verdade. O nosso amor próprio dá cabo dos relacionamentos. E a humildade é o antídoto. A humildade não é pensar menos de nós, mas realmente não pensar mesmo em nós, de forma alguma. A verdadeira humildade, perdão, não é rebaixarmos-nos, mas elevarmos os outros. Se nos concentrarmos em elevar os outros, o nosso rebaixamento surgirá, consequentemente, de forma natural e óbvia. À medida que exaltamos Cristo e exaltamos os outros, a humildade genuína será inevitável em nós. Não temos que nos esforçar para ser humildes. Temos que nos esforçar para ver e tratar os outros de forma superior a nós mesmos. Isso é o que nós temos que fazer. Se nos exaltarmos, então Deus cuidará da nossa humilhação, pois promete humilhar os orgulhosos. É muito menos doloroso fazê-lo do modo que a Bíblia defende, que a Bíblia preconiza. E a Bíblia diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, e agora notem, e ele até explica como é que se faz isto, com humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ele não diz, olha, rebaixai-vos. Não, ele diz, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Porque se o fizermos, o rebaixamento é natural. Filipenses 2:3. Humildade é pensarmos nos outros, é esquecermos de nós. Depois temos a mansidão, outra peça de vestuário importante que temos que trazer vestida. A mansidão não é fraqueza, é poder, grande poder sob controle. É uma força que acomoda a fraqueza do outro. E isto dava-nos para nós ficarmos aqui a pensar um bom bocado. É verdade. É uma força em nós que acomoda e encaixa e aguenta a fraqueza dos que nos rodeiam. Em Provérbios 15:1 nós lemos assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É verdade. Resposta branda desvia o furor dos que estão furiosos. A forma como reagimos, como respondemos, vai determinar o desfecho da situação.
Em última análise, se nós nos calarmos, o opositor fica a falar sozinho e isso obriga-o a calar-se também. E acaba a guerra. A palavra para mansidão no grego era usada no primeiro século para se referir a um cavalo selvagem que tinha que ser domado. E um cavalo selvagem tem uma força tremenda. Significa, portanto, força sob controle. O manso é aquele que, embora tenha motivos para reagir com violência, reage com brandura. Em vez de provocar a ira, busca a reconciliação. Sim, não nos esqueçamos, a resposta branda desvia mesmo o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isto é mansidão. Gostava de vos falar de um exemplo que nós temos em Números, no capítulo 12, versículo 3, que é o exemplo de Moisés. Diz ali a Bíblia que o varão Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era certamente um homem cheio de força. E que força que ele tinha, mas uma força sob controle. Quando o irmão e a irmã dele, quando Arão e Miriam, se insurgiram contra ele, ele não reagiu. Ele era mesmo manso. Não abriu sequer a boca. O Senhor tratou do caso de Miriam, que ficou com lepra, como nós sabemos. E o que fez Moisés? Orou por ela, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Lemos no versículo 13 do capítulo 12. Era assim que Moisés procedia quando os outros se insurgiam contra ele. Ele é visto a orar por eles. Que seja assim também connosco. Que a nossa mansidão genuína, que vem do Senhor, que era manso e humilde de coração, possa, na verdade, refletir-se nesta atitude e também de oração pelos outros. O Senhor é o exemplo dos exemplos, como nós sabemos. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 23, lemos acerca dele que quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Devemos proceder do mesmo modo. E notemos, tomando posição pelo Senhor, outros vão se insurgir contra nós. Podem ter a certeza disto. Quanto mais nos identificarmos com o Senhor e mais tomarmos posição ao lado dele, mais os outros se insurgirão contra nós, como o fizeram com ele. Qual é o segredo? Salmo 37. Entrega, versículo 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E ele sobressairá a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Foi assim com Moisés, será assim também conosco. Por último, a longanimidade, uma outra peça muito importante do nosso vestuário. Gostava de começar por vos falar da paciência de um homem do qual li a certa ocasião. Ele era um balconista, estava a atender o público num primeiro andar, se não estou em erro, e a porta estava aberta do sítio onde ele estava a atender para, portanto, as escadas, e ele estava a ser sujeito a uma grande pressão pelos clientes que ali estavam, uns após outros. E havia um outro cliente que estava a observar tudo o que se estava a passar, porque ele estava em fila de espera e tinha muitos outros à sua frente, e estava a admirar a paciência dele, como é que ele tinha tanta paciência a aturar alguns, e às vezes há clientes que é mesmo de perder a paciência. Mas ele não perdia a paciência. E ele estava muito admirado com a paciência dele, estava até à espera quando é que ele ia explodir, quando é que o limite dele iria chegar ao topo. E eis que, de repente, no meio daquela situação, enquanto ele observava a grande paciência, esperando que ele pudesse explodir a qualquer momento, há uma grande algazarra que acontece no prédio, porque uma série de crianças entram a fazer muito barulho pelas escadas acima, e ele pensou, bem, agora é que ele vai mesmo explodir. E eis que ele para o trabalho, vira-se para todos que estavam presentes e surpreendeu todos dizendo assim: é uma alegria vermos as crianças cheias de saúde. Isto, de facto, é paciência. Mas a longanimidade é mais do que simples paciência. É paciência sob os piores insultos e provocações. É capacidade de suportar as maiores infâmias sem retaliar. É o espírito que tem o poder de se vingar, mas que não se vinga. Mais uma vez vemos o exemplo supremo da longanimidade em Deus. Na atual dispensação da graça em que nós estamos a viver, vemos isto de uma forma clara. Onde sob os maiores e piores insultos e blasfémias, Deus permanece sem retaliar. É o oposto de ira, que será o que vai acontecer quando Deus achar que já não adianta mais revelar a sua longanimidade. E então a sua ira vai se manifestar. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 1, versículo 16, diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Cá está a longanimidade do Senhor que foi revelada a Paulo, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele está a revelar esta longanimidade, nesta dispensação da graça, a todos,
revelando a Paulo em primeiro lugar, e agora a todos os outros. E o caso dele é um exemplo típico do que ele está a fazer. Ele está a revelar esta longanimidade também a ti. Tu já creste? Porque a Bíblia diz que isto foi para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É de facto crer em Cristo que nós temos a vida eterna. Tu já creste? Por que esperas? Deus pode fechar de um momento para o outro a torneira da sua longanimidade. E depois, quando quiseres, já será tarde. Que Deus te ajude, porque a torneira da sua longanimidade pode de facto fechar hoje. Uma analogia gostava de colocar aqui. Imaginem um cachorrito e um cão grande. Imaginem, esta cena é muitas vezes vista. O cachorrito morde-o ao cão grande permanentemente. Procura provocá-lo permanentemente. E durante o tempo em que ele faz aquilo ao cão grande, o cão grande poderia de um momento para o outro aniquilar o cachorrito. Num ápice. No entanto, nós vemos o cão grande a suportar a impertinência do cachorrito com enorme paciência. Se a tolerância denota demora na execução do juízo, a longanimidade denota uma disposição particular para atrasar o juízo. É realmente um ânimo longo. Longanimidade significa ânimo longo. E é isto que de facto acontece. O ponto de Paulo é claro. Se Deus tem sido tão longânimo conosco, não deveríamos exibir essa mesma graça nos nossos relacionamentos uns com os outros? Essa qualidade deve caracterizar a vida de cada crente. Mas ela assume uma relevância muito particular e muito especial em relação àqueles que são chamados a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Como Paulo instruiu Timóteo. Sabem o que é que ele disse? Ele disse assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. De facto, quem prega, quem redargua, quem repreende, quem exorta, deve fazê-lo com toda a longanimidade. Os que ensinam, os que pregam, têm que particularmente ser exemplo deste facto. Mas isto é para todos nós. Em 1975, John Moeller escreveu um livro chamado Dress for Success, ou seja, vestuário para o sucesso. E esse livro tornou-se o guia de moda para muitas pessoas que tentavam subir na escada corporativa. O conselho de Moeller estava centrado numa premissa básica. Dizia ele, vista-se sempre como o seu chefe. Todos os dias, no trabalho, na escola, no lazer, todos nós temos que decidir o que vestir. E em todas as épocas, desde sempre, as pessoas esforçam-se por ter o visual correto. Porém, também devemos fazer escolhas sobre outro guarda-roupa, que é este que estamos a considerar aqui em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 12, que são as nossas atitudes e as nossas ações. Se afirmamos ser seguidores de Cristo, o nosso vestuário espiritual é de muito maior significado do que o nosso vestuário material. Vistamo-nos, pois, segundo o dress code, o código de vestimenta ou de vestuário, de Deus. Ele é que é o nosso verdadeiro chefe. E nós devemos, portanto, seguindo o conselho do outro indivíduo, seguir o padrão do nosso chefe. E como nós vimos, tudo aquilo que nós lemos acerca deste vestuário, aqui em Colossenses 3,12, é tudo do nosso chefe. Porque as misericórdias são do Senhor, a mansidão é do Senhor, a longanimidade é do Senhor, é tudo do Senhor. Portanto, como seu povo escolhido, devemos nos revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. Vamos nos vestir como Ele? E convém dizer que estas virtudes em nós, são o cristianismo no seu fato de macaco, ou seja, na sua roupa de trabalho. Vamos mesmo servir? Vamos ser realmente servos verdadeiros, genuínos, autênticos? Então vamos vestir o fato de macaco que temos aqui. Que Deus nos abençoe.